Muito bem, nós temos trabalhado um tema durante este mês de maio, semeando em família. E eu fiquei pensando sobre a palavra de hoje, porque hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. E como que eu trabalharia o tema que eu tenho e também a questão das mães. E eu comecei a orar pedindo para Deus um texto bíblico. E é gostoso que depois de 43 anos como pastor, mais 7 anos, desde os meus 16 anos, eu tenho tido a oportunidade de pregar. E é gostoso como depois de 50 anos pregando o Evangelho, Deus dá ainda palavra nova. Eu nunca preguei sobre esse texto que eu vou ler para vocês, e eu penso que a grande maioria, se não todos daqui presentes, não é? Ninguém ainda ouviu uma mensagem sobre esse texto. É gostoso isto. Alguém já ouviu falar de Zelofeade? Não? Então eu vou falar sobre as 5 filhas dele. As 5 filhas de Zelofeade. Não sei se elas eram mães ou não, porque a Bíblia não diz, mas eram mulheres, não é? Então eu quero ler com vocês Números, capítulo 27. Números 27, iniciando no versículo 1, que diz assim: Então vieram as filhas, eu vou aguardar vocês abrirem, porque embora seja projetado, mas eu queria que vocês acompanhassem mesmo na Bíblia. Número 27, versículo 1, diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Se alguém estiver procurando o nome bíblico para pôr nos seus filhos, se for homem, tem aqui algumas sugestões. Zelofeade, vai chamar de Zelofeadezinho. Vem cá, Zelofeadezinho. Ou se quiser pode Éferzinho. Gileade, mas se for mulher, tem aqui Macla, Maclinha. Noa, Ogla, Milca, Tirza, algumas sugestões. Versículo 2: Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pelo tempo que já passamos aqui, já cantamos louvores ao Senhor, já ofertamos, já nos saudamos uns aos outros, mas este é um momento, Senhor, que queremos ouvir a Tua voz, queremos que Tu nos fales. Viemos sim para Te cultuar, para Te adorar, mas viemos também para sermos alimentados pela Tua palavra. Então eu te peço em nome de Jesus, que Tu nos ministres e que Tu enches o nosso coração com a Tua palavra. Eu oro assim, pelo nome bendito de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto está lá em Números, e ele fala, trata do assunto, a narrativa é dentro do assunto, quando eles estavam para entrar na terra prometida. Já tinham saído do Egito, já tinham atravessado o Mar Vermelho,
E eles estavam agora na expectativa de que entrariam logo de imediato, pois onde eles estavam, estava bem próximo da terra que Deus havia prometido para eles. Então, eles estavam ali se preparando, e dentro da preparação toda, é feito então, começa o preparativo para distribuir as terras entre as tribos, quem fica com quem. Eles estavam bem perto mesmo, mas os irmãos conhecem o texto bíblico e sabem que quando então mandam os espias para verificar a terra, eles voltam e dizem, olha, lá só tem gigante, não dá para a gente entrar lá não dá para a gente entrar lá. E eles então ficaram com medo, Moisés também amedrontou-se, e por isso eles não entraram logo de imediato, e eles foram para a terra, foram peregrinar pelo deserto, 40 anos, eles peregrinando pelo deserto, não é? Mas eles estavam ali pensando que já iam de imediato entrar. Então eles decidem escolher, então, dividir a terra, cada um qual a porção que ficaria. E Deus então mandou fazer um recenseamento, para levantar quantos povos, quais eram os líderes, e qual o número de pessoas que cada tribo teria, para poder então dar a terra que coubesse a todas daquelas respectivas tribos. Nesse recenseamento é que aparece pela primeira vez o nome de Zelofeade. Ele então tinha a sua genealogia, que era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés e tetraneto, ou como a gente costuma chamar, tataraneto de José. Então esta era a linhagem. Só que nesse recenseamento eles descobriram uma coisa, que Zelofeade não tinha filhos. Não tinha filhos homens. Só tinha meninas. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E a herança, naquela ocasião, era passada somente para os meninos, somente para os filhos homens. As filhas mulheres não recebiam a parte da herança. Elas apenas herdavam juntamente com quem ela se casasse. Então, casando-se com alguém de determinada tribo, então ela também recebia aquela herança, participava, mas não recebia a herança do seu pai. Muito bem. Nós não sabemos mais nada acerca destas mulheres, além do que é revelado aqui. Porém, nós podemos aprender muito com a história dessas meninas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, aprendendo em mais uma história de família. A Bíblia é repleta de história de famílias. Agora, é interessante a gente observar que em todas as histórias, nem tudo era mar de rosas, nem tudo era tão legalzinho. Muitas vezes, e na maioria das vezes, tinham dificuldades. E eu sempre digo que eu gosto de estudar a Bíblia por muitos motivos. Um deles é que a Bíblia trata de gente igual a gente, não é? Se mostrasse aqui na Bíblia só tudo mil maravilhas, não tivesse nenhum problema, nenhuma dificuldade, não teria muito para ensinar para a gente. Mas é tratado aqui de assuntos, e inclusive quando fala assuntos de famílias, que de vários tipos de dificuldades. Então é isso que nós vamos estudar e vamos aprender um pouquinho com estas mulheres. A primeira lição que eu tiro daqui é que elas honraram o pai, a família delas. Elas se defenderam. No versículo 3 diz assim: o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, porque o nome do nosso pai deveria desaparecer então da clã. Nosso pai não foi daqueles que se rebelaram contra Moisés. Ou seja, alguns anos atrás, um grupo de 3 homens, liderados por Corá, induziram outros cerca de 200 homens para se rebelarem contra Moisés.
E começando, por que Moisés? Só Moisés que lidera? Por que a palavra final é de Moisés? Quem é Moisés? Nós também estamos aqui, nós também temos Deus, e eles se levantaram, se rebelaram contra Deus, contra Moisés, até que o próprio Deus chama-os para uma reunião, e aí Deus mostra a questão do princípio de autoridade, e mostra que Moisés era o líder. Então elas dizem o seguinte: por que o nosso pai está fora dessa lista? O nosso pai, ele foi fiel a Moisés, foi fiel a Deus, ele não se rebelou, ele não estava entre o grupo lá de Corá. Então, queridos, a primeira lição que eu vejo aqui é a questão da importância do nome de família. Todos nós temos nome e sobrenome, e nós precisamos cuidar disso, nós precisamos honrar isso. O meu nome não pode ser mais brasileiro do que este, Barbosa de Souza. É um nome comum que tem Barbosa e Souza para tudo quanto é lado. Só que tem o seguinte: o Barbosa de Noidi é o meu Barbosa, e eu tenho muita satisfação, não é? Os Souzas tantos que tem, mas o Noidi Barbosa de Souza, este Souza é o meu Souza, não é? Tanto do lado da minha esposa como do lado da minha nora, tem sobrenomes mais chiques, né? Sócio, é mais, né? Sobrenome Sócio. Aí, do lado da minha nora, Bártolo, Vilas Boas Bártolo, é mais chique do que Barbosa de Souza. Mas quando foi para dar o nome para minhas netinhas, o meu Souzinha precisa estar lá. Então, queridos, é a questão que cada um de nós tem, sabe, esse santo orgulho, não sei se tem orgulho santo, mas esse santo orgulho do nome que nós temos, e elas fazem questão disso, de honrar a família delas através do pai, e elas falam o seguinte: olha, ele teve uma morte natural, ou seja, ele morreu lá no deserto, por causa dos nossos pecados, ou seja, por causa de todos os nossos pecados, todos nós morreremos. Então a morte dele foi simplesmente isto, por causa do pecado natural. Então ele morreu lá no deserto, mas não foi nenhum desertor. Levantou-se e defendeu a sua família. Família é coisa sagrada, e cada um de nós pertence à sua família, e nós devemos honrar, cuidar, respeitar e defender a família. É interessante que eu trabalho com casais há muitos anos e aprendi uma coisa muito cedo, trabalhando com famílias. Às vezes a família briga entre si, começa a discutir, a brigar, mas se eu vou chegar para um conselho, nunca fale daquela família, porque daí aquela família vira-se contra mim, porque eles falam um do outro, mas não gosta que ninguém fale da sua família. Então este é a primeira lição que nós tiramos destas 5 mulheres: o cuidado de honrar o nome da família. Segundo lugar, é que elas conheciam as promessas divinas. Eu fico imaginando que elas ouviam lá a conversa do seu pai, as histórias, os ensinos bíblicos, e elas sabiam que havia uma promessa de Deus para eles, a promessa da terra prometida, a terra de Canaã. Esses dias eu estava com um irmão, cheguei aqui mais cedo, ele chegou também mais cedo, e ele estava cantando, eu acho que foi lá em casa, né? Sobre Canaã, um cântico que a gente cantava antigamente, a gente não canta mais, mas a gente ouvia ele cantarolando lá: ainda longe Canaã, ainda longe Canaã. Nós temos também a promessa da nossa Canaã, da nossa terra prometida, do lugar que a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá terra, não haverá sofrimento, não haverá enfermidade. Esses dias a Milena veio perguntar para a Camila: mãe, como que é o céu? E a Camila explicando, disse: eu vou perguntar para o meu avô que é pastor.
Então, queridos, foi bom porque a Camila falou isso para mim, que eu já aproveitei antes de dar uma estudada, né? Mas nós já sabemos. E uma das coisas que eu falei para ela: filha, a Bíblia diz, sabe qual? De ouro, um anel de ouro, um brinquinho de ouro que você tem. A Bíblia diz que o céu, as ruas são de ouro. Vamos conviver todos juntos, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá tristeza. Essas são promessas que nós vemos na Bíblia. É importante que nós saibamos que Deus tem promessas para cada um de nós. Nós somos filhos da promessa. A promessa, o pacto que Deus fez com Abraão, ele disse: é para você, para os seus filhos, para os seus netos e para todos aqueles que vierem depois de você. Então nós temos a promessa de Deus sobre a vida de cada um de nós. Queridos, quando a gente conhece e sabe das promessas de Deus, e é gostoso quando a gente começa a ler a Bíblia no momento de dificuldade, no momento de luta, a gente começa a ler a Bíblia e começa a ver as promessas de Deus. É claro que nós não podemos ficar somente naquela caixinha de promessas, não é? Existem várias versões sobre a caixinha de promessa, mas uma delas, que é tido como a fiel, é que é uma mãe cujos 2 filhos, na França, no século XVIII, os 2 filhos foram para a guerra, e todos os dias ela orava, e todos os versículos que ela encontrava de promessa, ela escrevia num papel, e fazia uma tirinha, e ia mandando para os filhos, escrevia lá as promessas, e mandando para os filhos. Só que um dia lá, um deles se atrapalhou, e espalhou aquelas tirinhas dos textos bíblicos, das promessas, e não foi você, no fim eles juntaram tudo e tiveram a ideia de imprimir e sair essas caixinhas de promessas. É claro que a gente não pode ficar só nessas caixinhas de promessas, mas é importante, queridos, que nós conheçamos, saibamos o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, como que isso alivia o nosso coração. Então elas conheciam as promessas de Deus, sabia que teria uma terra prometida, e me chama a atenção a expectativa delas. A expectativa, eu fico pensando quantas histórias elas devem ter ouvido daquela terra prometida. Lá tem tudo que planta dá, aquela terra vai ser nossa, vai ser o nosso país, e então enchemos o coração de expectativas. E queridos, é importante que o nosso coração esteja sempre com expectativas. Todas as vezes que nós perdemos as expectativas, deixamos de sonhar, o próximo passo é a avenida da saudade. Estamos prontos para morrer, não tem mais sonho, não tem mais expectativa, não tem mais ideal. Então é importante, queridos, que nós tenhamos sonhos, expectativas. Eu tenho ainda para a minha vida muitos sonhos, expectativas de vida. Um exemplo que eu tenho na Bíblia, que é para mim um exemplo muito grande, forte, é naquele mesmo período, não é? Eu disse para os irmãos, e os irmãos se lembram, que foram nomeados aqueles espias, para ver como que seria a terra prometida. Voltaram, e uns disseram: não dá para entrar lá só tem gigante. Mas 2 deles, Josué e Caleb, não, vamos, porque Deus falou que é nosso. Daí Moisés tomou a decisão: não vamos entrar. Perambularam pelo deserto, mas esses 2 homens, Josué e Caleb, Deus preservou-os com vida para entrar na terra prometida. Então 45 anos depois, quando chegam agora sim, vamos tomar posse da terra, e então chega para Caleb, e o pessoal fala: vamos fazer o seguinte, para o velhinho Caleb, 85 anos, vamos dar uma terra melhor para eles, onde não tenha muita montanha, onde não tenha muito inimigo. Vamos dar ele. A força que eu tinha lá 45 anos atrás, eu tenho agora. Eu quero o que Deus prometeu para mim. Eu quero o que Deus deu para mim. Então é importante que nós saibamos o que Deus tem para nós, e eu quero o que Deus tem para mim. Muito bem.
Uma outra lição que eu vejo aqui é que elas ousaram pedir. Era praticamente um absurdo naquela época. Como que vai pedir a herança? Será que ela não conhece a nossa lei? Será que ela não conhece a nossa tradição? A herança é só para os meninos, menina está fora. Mas elas ousaram pedir. Queridos, quando nós temos uma bênção, nós sonhamos com uma bênção, seja ela pessoal, seja ela familiar, nós precisamos ousar pedir para Deus. A gente brinca dizendo assim, o não você já tem. O não você já tem. Então ousar pedir para Deus, qual é o seu sonho, qual é a sua expectativa, qual a promessa de Deus para o seu coração, e eu vou pedir, ouse pedir o que parece impossível. Às vezes a gente depara diante de situação que a gente fala, mas não dá, não tem jeito, isso não é viável, nós não vamos conseguir. Ouse pedir o que é impossível, porque nada é impossível para Deus. O que Ele tem reservado, o que Ele tem preparado para nós, não há impossível. Muitas vezes deixamos de receber bênçãos porque achamos, isso é demais para mim, eu não mereço, isso eu não vou conseguir, e a gente desiste. Eu aprendo com estas mulheres algo importante, elas ousaram pedir aquilo que para a época era impossível. Elas não desistiram, não entregaram de mão beijada a bênção. E a palavra é nesse sentido, não desista da bênção que Deus tem para você, que Deus tem para sua família, que Deus tem para sua casa. Nós não podemos desistir das bênçãos. Temos de ter coragem de questionar e de pedir e insistir. Agora, outra coisa que eu aprendo também aqui. Elas foram à presença de quem de direito. Se você ver no versículo 2, diz assim: apresentaram-se diante de Moisés, depois foram diante de Eleazar, o sacerdote, depois foram diante dos príncipes, depois foi diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, até chegar no maior de todos, até chegar no Senhor Deus. O que nós aprendemos aqui? Preste atenção numa coisa, este mundo é arquitetado para dizer não para nós. Primeira coisa, você vai falar com alguém, precisar resolver um problema, por exemplo, no call center, chega lá, não, isso não dá, isso não é possível. Sabe, eu digo que quando a gente tem que conversar com um call center, Deus tenha misericórdia se tiver alguém aqui que trabalha com call center, mas eu digo que é visitar um inferno, porque fica, logo mais, aguarde que eu vou transferir para fulano, vou transferir para ciclano, e vai transferindo, para você desistir do que você tem direito. Se na primeira palavra você desiste, é tudo que eles querem. Você tem que ficar insistindo, não desista. Esta semana a Deise precisou resolver uma questão no call center, e explicou a situação. Não, mas isso você não tem direito. Filha, eu sei que eu tenho direito. Não, mas não sei o que. E vai aquela insistência, e explica. Vamos fazer o seguinte, por favor, passa para a sua supervisora, que eu quero conversar com a sua supervisora. Só se a senhora fizer desse jeito, eu faço do jeito que for necessário, mas eu quero o que eu tenho de direito. A primeira palavra seria isso: bom, eu não tenho direito, desiste. Eu tenho visto muitas pessoas perderem bênçãos, perderem o direito, porque desiste. Vai falar com quem for de direito. Eu aprendo pelo menos uma coisa boa com os políticos. Ele entra com recurso, o recurso do recurso, o embargo do embargo, e vai apelando, e vai insistindo, e vai mesmo pelo que não tem direito, mas é
insistente. Me lembro do texto lá do juiz Inico, lá em Lucas 18, quando aquela mulher reivindica alguma coisa e ele diz: é o seguinte, eu não temo a Deus, mas a melhor coisa que eu tenho é atender essa mulher, porque senão ela não vai me deixar em paz. Quando eu tenho que falar com uma repartição pública ou com alguém assim que não é muito simpático, eu já vou em oração e eu já vou pedindo para Deus: Deus, tenha misericórdia, porque é arquitetado neste mundo para dizer não. E as pessoas: eu já perguntei, disseram que não tinha direito. Mas tem ou não tem? Eu acho que tem, mas dizem que não tem. Então corra atrás dos seus direitos, não abra mão. Não abra mão. E sabe, ele foi com Moisés, depois com o sacerdote, foi com os príncipes, foi diante de todo o povo, até que no fim Moisés: eu vou levar para Deus. E sabe algo importante? É que nós não precisamos percorrer todo esse caminho hoje. A gente não precisa falar com Moisés para que Moisés fale com Deus. Nós podemos falar diretamente com Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, diz assim no versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, queridos, nós podemos chegar diretamente diante de Deus e falar: Deus, defenda a minha causa. Defenda a minha causa. Sabe, e a gente, no bom sentido, brigar por aquilo, insistir e chegar diante de Deus. Então, a palavra também dessas mulheres me ensina o seguinte: não desista quando os homens te dizem não. Não desista quando aparentemente algo é impossível. Se é justo, vamos diante de Deus e vamos pedir e vamos buscar. Eu tenho visto muitas pessoas perderem bênçãos porque no primeiro não dizem: eu não tenho direito. Então eu não consegui. Não, vamos até as últimas consequências, como estas mulheres foram, porque o que Deus tem para nós é nosso e eu não abro mão. Quero ver também que elas não tinham medo de pedir. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tenha medo de pedir o que é seu. Aprendo também que aquelas mulheres eram cheias de fé. Elas ainda não estavam na terra prometida, mas elas tinham convicção de que estariam lá. E isso é fé. Não tinham ainda, não estavam na terra, estavam no deserto, não tinham 1 centímetro de terra prometida, mas elas confiavam na promessa de que Deus tinha para elas e que elas estariam lá. Fé é isto, queridos. Deus tem uma bênção para mim, ainda não vejo nenhum sinal, ainda não tenho nada, vendo nada, mas eu sei que Deus tem. A situação ainda está complicada, não vejo que nada mudou, a situação ainda está difícil, mas eu sei que Deus tem. A gente pensa que fé é assim: orou, na hora aconteceu. Glória a Deus, às vezes isso acontece, mas fé é quando você sabe que Deus tem uma bênção para você. Você está orando, não veio ainda, mas você continua orando, não veio ainda, mas você continua orando ainda, porque você crê que Deus tem e que Deus vai dar. Isto é fé. Fé não é no primeiro momento, quando você pede, não aconteceu, desistiu, cadê a fé? Eu não vejo ainda a terra, ainda não pus o pé na terra, não vejo ainda a bênção acontecendo, não pus o pé na bênção, mas eu sei que Deus tem, e eu vou continuar pedindo e crendo que Deus vai me dar a bênção que Ele tem prometido para mim. As filhas de Zelofeade tinham uma causa impossível, não era permitido a herança para as filhas, e foi buscando a Deus
que conseguiram alcançar aquilo que só poderia ser alcançado mediante a fé. Estas mulheres me estimulam à fé. Essas mulheres me estimulam a crer. Estas mulheres me estimulam a perseverar. Estas mulheres me estimulam à fé. Deus tem, não estou vendo ainda, mas eu sei que se Ele tem, e o que é meu, Deus me dará. Então eu quero também desafiá-los a entregarem as suas respectivas causas, prostrando-se diante de Deus, do seu tribunal, a fim de serem auxiliados. Não desistam, creiam, tenham fé. Se Deus tem, Ele vai me dar. Fé é a chave, é a palavra de ordem para a bênção. Todas as histórias bíblicas são úteis e nos demonstram a força do poder da fé. Quando nós vemos as histórias bíblicas, e vemos as histórias bíblicas de famílias com as suas respectivas dificuldades, através da fé, houve operação de Deus a favor daquelas respectivas famílias. Então, a fé, tanto daquelas mulheres, como em nossa época, é a chave para a obtenção da bênção que Deus tem para cada um de nós. Outra lição é que elas não ficaram resmungando, queixando-se. A gente tinha esse direito, mas tomaram da gente. Ou ficaram reclamando, bem que a gente poderia fazer alguma coisa, bem que a gente poderia ir até Moisés. Elas não ficaram resmungando, queixando, elas tomaram uma decisão. Vamos lá, vamos conversar com Moisés, vamos conversar com quem for direito. Elas tomaram uma atitude. Sabe, queridos, eu aprendo aqui que a gente não pode ficar postergando. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso resolver esse assunto de aposentadoria. Eu preciso resolver essa questão daquele negócio que ficou em pendência. Eu preciso tomar essa atitude. Fica no preciso, e no preciso não resolve. Elas tomaram uma decisão e elas foram para falar com Moisés. Eu aprendo que muitas vezes a gente perde bênção porque a gente fica postergando. Eu preciso. Elas precisavam e elas foram tomar uma posição, tomar uma decisão, tiveram iniciativa. É interessante que não há menção dessas meninas e mais na Bíblia, e não disse elas sobre a mãe delas. O que aconteceu? Provavelmente a mãe delas também havia falecido. Então elas eram órfãos de pai e de mãe. Mas elas não ficaram ali resmungando, coitadinhas de nós, 5 meninas aqui, mulheres, os homens não dão valor, até o que a gente tinha tomaram da gente, não temos pai, não temos mãe, ai, pobrezinhas de nós. Você não vê essa atitude delas, não tinha pai, não tinha mãe, tinham tomado o direito delas, não, elas tomam uma iniciativa. Eu gosto de gente que tem iniciativa, corre atrás do que lhe é de direito, e é isso que nós aprendemos com elas. Essas moças são referenciais para nós. Não adianta a gente ficar, sou um pobre coitado, meu pai, minha mãe, meu pai morreu, meu pai me abandonou, minha mãe morreu, minha mãe me abandonou, olha o que aconteceu, e fica só girando em termos de desgraça. Elas olharam porque elas sabiam que tinham graça diante de Deus. Então, queridos, vamos aprender com elas. Para de postergar e corra atrás da bênção que Deus tem para cada um de vocês. Muito bem. A última lição. Elas estavam unidas em prol de uma causa. As 5 irmãs, era uma família, e aquela família estava unida em prol de uma causa. A união familiar garantiu a herança. Elas tinham um objetivo em comum. Uma coisa que eu aprendo aqui é quando a família busca junto,
quando a família se une, quando a família pode trabalhar junta em busca de algo que lhe é devido. Nós temos ensinado isso para as famílias. Nós temos ensinado. Aliás, antes de ensinar, nós temos vivido isto. Eu aprendi muito cedo sobre a importância da família estar unida e da família estar unida em oração. Até hoje, quando nós temos assim alguma dificuldade, eu e a Deise damos as mãos e vamos orar juntos em prol daquilo que nós queremos para a nossa família, daquilo que nós cremos que Deus tem para nós. Às vezes, quando há um filho ou alguma situação mais difícil, está na hora da mão aqui, vamos orar juntos. Eu queria desafiar as famílias aqui presentes a aprenderem a orar juntos. Marido e mulher, deem as mãos e orem: Senhor Deus, o dinheiro não está dando. Senhor Deus, meu marido acabou de perder o emprego, abre uma porta. Senhor Deus, a minha esposa perdeu um emprego. Senhor Deus, temos um filho que não está indo bem na escola. Senhor Deus, temos um filho que não está caminhando bem. Senhor Deus, nós temos um problema, papai e mamãe não estão se entendendo bem. Senhor Deus, os nossos filhos estão brigando entre si. Seja qual for a dificuldade, aprender a orar juntos. Se marido e mulher não conseguem orar juntos, não têm a mesma fé, não conseguem, sabe, una ali a mãe e os filhos, o pai e os filhos, unam os irmãos, orem juntos, unam-se em prol de uma causa. Eu tenho visto isto acontecer entre famílias. Quando passam por dificuldades, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos reunir e nós vamos juntos orar e pedir a bênção de Deus. A família está no coração de Deus. Deus, mais do que nós mesmos, Ele se interessa por nossas respectivas famílias. Então, se vocês têm alguma dificuldade em família, aprendam com essas 5 meninas, reúnam-se e vamos orar. Deus, Tu sabes o que está acontecendo e nós pedimos a Tua intervenção. Não precisa ir para Moisés, não precisa ir para os sacerdotes, vão diretamente para Deus, em nome de Jesus, e nós queremos pedir que o Senhor intervenha na nossa família. Às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem, fazer o quê? É assim mesmo, é desse jeito. Não, o que não é certo, não é certo. E você pode pedir para que Deus então intervenha e que Deus então faça a sua obra. Isto eu aprendo com estas moças, coisa maravilhosa a gente ver isso, as 5 unidinhas, unidas, ali nem diz quem era a porta-voz, elas estavam unidas, a família precisa, unida em oração, pedir diante de Deus o que precisa ser trabalhado em cada família. Essas moças, então, volto a dizer, são referenciais familiares para o tempo de dificuldade. Elas não foram abatidas pela difícil situação, pelo contrário, se reuniram e se fortaleceram. Uma deu força para a outra e vamos correr atrás da bênção que Deus tem para nós. Minha palavra, encerrando, é isto, famílias. Cada uma tem a sua dificuldade. Às vezes é dificuldade financeira, uma enfermidade, desentendimentos, lutas. Para nós olharmos para aquelas moças, o problema delas parece que não era tão grave. Mas vocês podem imaginar as 5 mulheres sem pai, sem mãe, sem herança. O que seria delas? E elas aprenderam, foram diante de Deus, reivindicaram, se uniram em oração, e aquilo que era impossível, Deus tornou possível. Através daquelas mulheres foi mudada uma lei. Olha, o que elas estão pedindo realmente é justo. Realmente é justo. E se você continuar lendo os versículos, você vai observar que Deus ali trabalha e Ele muda a lei por causa do trabalho, da oração, da vida daquelas mulheres. Deus pode fazer com que muitas coisas sejam mudadas
se nós buscarmos a Deus em oração e buscarmos com a nossa vida quebrantada diante dele. Queridos, eu oro para que esta palavra realmente alcance os nossos corações. Durante a semana vocês vão estudar em células, e eu penso que outras lições, mas eu queria encerrar orando pelas suas famílias. Pode ser que aqui mesmo tenham famílias que estejam precisando da intervenção de Deus. Algo que parece assim, que não tem jeito, é impossível. Deus é o Deus do impossível. E Deus pode fazer com que o impossível se torne possível.